Aleluia. Eu estava em 1990, eu estava em Ventura, na Colômbia, falando em uma conferência. Andrew e o seu grupo veio para cantar numa noite. E eu o conheci várias vezes e tivemos um ótimo tempo de comunhão ali naquela tarde, mas naquela noite ele estava muito interessado, assim. Se você ainda não foi para o concerto de André, eu estava ali conversando naquela noite, porque normalmente ele não fala muito nos seus concertos. E ele falou como ele fez essa canção. Me perguntaram durante esses anos qual a minha canção favorita que eu já escrevi. E ele disse, não elaborou muito, eu já passei por momentos muito difíceis na vida, mas tem uma canção que o Senhor traz ao meu coração. E ele começou a cantar de tudo, através de tudo ele não te abandona, que nós ouvimos agora de ouvir. Abra suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Iremos ler 2 versículos, começaremos versículo 10. E ouvi uma grande voz que dizia, agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, diante do nosso Deus, nos acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. E eles o venceram. Nós somos vencedores neste dia. Amém? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. E pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Eu quero ministrar nesse dia, nós somos vencedores pelo sangue do Cordeiro. Nós somos vencedores pelo sangue do Cordeiro. Pai, nós chegamos a Ti em nome de Jesus, Te pedimos a Tua ajuda nesse dia. Pedimos que Tu venha nos ungir para entregar esta palavra. Isto colocastes em nosso coração, ouvindo o controle, tendo o controle de minhas faculdades para o verdadeiro pregador, para o verdadeiro professor, que é o Espírito Santo. Me ajude a falar aquilo que Tu colocaste em meu coração, e tudo que falarmos possa trazer glória e honra ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e todos digam amém e amém. Nesses últimos anos que eu tenho feito programa na SBN, o título é História por Trás do Hino, eu aprendi que toda canção, todo hino tem uma história. Tem algo que motivou, algo que inspirou, algo que deu um pensamento, um lugar no coração de um escritor pelo Espírito Santo. E é muito interessante que quando mostramos a história desses hinos, este hino, esta canção, quando contamos a história, tem um significado diferente, que me impacta de uma maneira diferente. E você encontra aqui, quando você faz pesquisas desses hinos, e você vê que muitos deles, dos 200 anos já de idade, que nós vimos hoje, veio através de grande tribulação, grandes problemas, dificuldades, mas no meio desta tribulação, o Senhor deu algo para aquela pessoa
não só para ser usada no seu tempo, mas porque foi nascido do Espírito Santo, ungida pelo Espírito Santo, ainda traz verdades hoje, porque se é de Deus, nunca falha. Se veio de Deus, não tem data de validade. Olha, eu fico admirado quando algumas pessoas, crentes progressistas, dizem que você tem que reventar o cristianismo. Não, nós não temos que reventar nada. Nós não temos que fazer isso. É o mesmo Deus há 1000 anos atrás, é verdadeiro hoje. A verdade que era verdade há 2000 anos atrás é verdade hoje. Então, o mesmo Deus que te libertou 500 mil anos atrás te liberta hoje. Nós não precisamos reinventar nada. Aleluia. E uma das histórias que eu encontrei, nós fizemos no primeiro ano, nós estávamos começando uma nova etapa da história por trás dos hinos, e vai passar muito em breve 12 canções, 12 hinos. E quando eu estava me preparando, eu me lembrei de uma história que eu compartilhei, eu acho que foi na primeira sessão da história por trás dos hinos, de William Cooper, que muitas pessoas veem seu nome e eles não pronunciam corretamente seu W, e como americanos nós pronunciamos Calvert, mas em inglês é Cooper. Ele nasceu em 1731 na Inglaterra. Seu pai era um anglicano, pastor anglicano da igreja ali, da igreja anglicana, e na idade de 60 anos a sua mãe estava perto da morte, e aquilo ali tocou na sua vida, o estraçalhou. Ele nunca tinha vencido esse trauma da morte da mãe dele. E desde a infância ele lutava muito com a depressão. Chamavam na época em 1700, diziam que passava pela melancolia, não era depressão, mas já era depressão. E quando ele se tornou adulto, ele foi para a escola, e o seu sonho era ser um advogado. E quando ele terminou seus estudos, ele foi recomendado para trabalhar em uma área bem admirável, e ele foi para a entrevista. E enquanto esperava para a entrevista, ele ficou nervoso, nós chamamos de ansiedade, ataque de pânico. E ele ficou tão terrível, foi tão terrível, que ele não podia nem se comportar, nem se controlar. Ele teve que ir embora. E mais uma vez, parecia que o levado para trás na sua vida, ele caiu na depressão, e ficou cada vez mais difícil, pior e pior e pior. 4 vezes ele tentou o suicídio. 2 vezes quase teve sucesso, e no último segundo, na intervenção divina aconteceu. Eu não sei que tipo de depressão, essa escuridão estava em sua vida, sua mente, que ele tinha coração de uma pessoa. Não sei como é que atinge isso. Eu não entendo porque leva uma pessoa a sequer considerar isso. E principalmente, deixa eu dizer, principalmente se você é filho de Deus, o suicídio não é a resposta. O suicídio em si é o assassinato. Não importa o que você está passando nesta manhã no santuário, e você que está assistindo, não importa quão escuro o dia pode ser.
Nós temos que dizer, a tristeza dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não vim para pregar sobre isso, mas se você está lutando contra uma depressão, se você está sentando e assistindo esse programa, e seu mundo está escuro, o que você vê é negatividade, o que você vê é escuridão, você não precisa de ninguém para impor as mãos sobre você. A sua vitória está em sua boca. Abra sua boca e comece a louvar ao Senhor. Comece a dar ao Senhor glória. Comece a dar ao Senhor honra. A depressão, ela te traz para dentro. Você se enfoca em si, foca em si. Você fica preso em você mesmo. Eu sei que é verdadeiro, mas eu venho te dizer, a mesma boca que reclama, que fala mal, a mesma boca pode dizer, Satanás, talvez eu esteja passando por uma tribulação, mas o meu Deus é capaz. Eu não estou perdido, eu sou filho de Deus. Eu estou a caminho do céu. Você pode louvar a Deus e ter vitória. Você pode louvar a Deus até a sua vitória. Você pode louvar a caminho da vitória. Alguém precisa bradar aqui neste dia. Aleluia. E a sua vida se tornou uma bagunça. Mas no meio da sua bagunça, Cooper era um homem muito talentoso, um escritor muito talentoso. Ele começou a escrever poemas e ele se tornou reconhecido não somente um dos poetas da Inglaterra, mas famoso em vários mundos e celebrado também lá. Seus livros de poemas eram best-sellers da época. Então os jornais escreviam também os seus poemas. E todas as vezes que ele tinha escrito um poema, os jornais o contratavam, ou ligavam para ele e queria publicar o seu poema ou vários poemas. Mas apesar de toda esta fama de um lado, apesar da aprovação do mundo, a aprovação do mundo, ele ainda tinha no seu coração escuridão. Ele mesmo se convenceu por uma época de que Deus o predestinou para morrer e uma morte agonizante. Ele até viu e aceitou essa mentira de Satanás para a sua vida, que ele nunca iria ter um alívio. E nesse período de tempo, ele também começou a duvidar da sua salvação, porque Satanás é o acusador dos irmãos, não é mesmo? E Satanás tem feito tudo isto, tem uma voz forte, está presente 24 horas por dia, 7 dias por semana, falando, acusando, tentando puxar o Filho de Deus para baixo. E ele estava totalmente caído. Ele passou por alguns eventos e ele foi convidado para Londres. De um lado ele estava na cidade e do outro lado era uma pessoa muito miserável. De um lado feliz, do outro lado miserável. Convencido de que ele nunca poderia ser salvo. Convencido que Deus o tinha lançado fora. Convencido que Deus não tinha maneira de escape para ele e para os outros. Não, para os outros sim, para ele não. Satanás sempre diz, você é a pessoa pior do mundo. Satanás vai sempre te dizer que você é a pior pessoa do mundo. Ninguém é tão pior quanto você. Ele vai te dizer isto. Então ele deixou Londres e ele foi para uma pequena cidade que a 2 horas de distância dali chamava-se Only Inglaterra ou Ingler.
Mas foi levado para a casa de um pastor da igreja anglicana, ali em Lindon. E ali era pastoreada John Newton, o homem que escreveu a canção Graça Maravilhosa. Com doce é. Então todas as manhãs sentavam na mesa para tomar café e abriam a palavra de Deus. O irmão Newton tentava colocar a palavra de Deus para ele, para encorajá-lo. E em uma manhã, ele estava estudando o livro de Zacarias e chegou o primeiro verso do terceiro capítulo, que disse que naquele dia vai ter uma fonte na casa de Davi e na habitação de Jerusalém para limpar o ser. E aquele versículo ele não podia esquecer. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi. E depois de alguns dias, ele meditando nesta palavra, contemplando esta palavra, o Espírito Santo começou a mover o seu coração. Ele pegava um papel e uma caneta e escrevia o que seria a maior canção da igreja, que ainda cantamos até hoje. Há uma fonte cheia de sangue que vem da veia de Emanuel, que os pecadores se banham nesta fonte e perdem as suas manchas. Esta canção não é 48%, 99%, mas todos que passam pelo sangue perdem as suas manchas, seus pecados. E esta fonte lava todos os meus pecados, não importa quão vil ele é, quão mau, quão terrível seja, quão triste a pessoa deve ser lavada com o sangue do Filho. Jesus Cristo lava todo o pecado, é maior do que qualquer pecado. Não importa quem você seja, não importa o pecado que você cometeu. Talvez esteja sentado na prisão porque você matou alguém, mas você fez o crime tão terrível. Mas o Senhor dos Senhores, Ele pode te lavar, Ele pode te limpar, pode quebrar todo o pecado. Toda prisão, não há problema que Ele não possa resolver. Não há pecado que Ele não possa perdoar. Não há prisão que Ele não possa quebrar. Não há caminho torto que Ele não possa consertar. Alguém precisa bradar. Aleluia. Tão vil você pode ser. Tão vil você pode ser. Nós éramos vil, estávamos perdidos num pecado e transgressão. Mas 2000 anos atrás, o Cordeiro de Deus, desde a fundação do mundo, foi para a cruz e derramou o seu sangue por nós. Aleluia. E para os habitantes de Jerusalém, para nunca perder o seu poder. Porque desde a fé eu vi o sangue que fluía do sangue, amor redimido, e eu serei até eu morrer limpo. Há uma fonte cheia de sangue. Alguém brade de alegria. Este é o milagre do sangue, do novo nascimento. E em um momento você pode estar totalmente perdido, totalmente separado de Deus, um filho de Satanás, e num abrir e fechar de olhos, nascido de novo. Nascido de novo. Você não está aqui. Nascido de novo. Uma nova criatura em Cristo Jesus. Um novo homem. Uma nova mulher. Um novo adolescente. Uma nova criança. Olha,
Eu fiz referência a alguém sentado no banco de morte, prestes a morrer. Eu acho que foi em 67, você lembra? De Nova York, o filho do Sam, mulheres sendo mortas por este homem, David Bowie. O pegaram, o levaram para a prisão. Quando a psicóloga o interrogou, entrevistou e a polícia junto, e perguntaram, ele falou, Satanás estava falando com ele, dizia. Até mesmo ele disse, até o seu cachorro estava dizendo para ele fazer certas coisas. Ele ouvia vozes. Ele foi culpado e enviado para a prisão para a vida toda. E hoje, David Berkowitz vive, lidera um estudo bíblico na prisão. Ele foi enviado para a sentença de morte, mas hoje ele se converteu. Por quê? Porque há uma fonte cheia de sangue que vem da veia de Emanuel. E os pecadores perdem todos os seus pecados nesta fonte. Você limpa a sua mancha, toda mentira que você contou, tudo que você fez foi lavado, nunca para ser encontrado novamente, nem contado. Então, quando Satanás começa a trazer condenação para você, você lembra quando você fez isto, você tem todo o direito espiritual e judicial para dizer, Satanás, eu não sei o que você está falando, porque não há nada no livro falado sobre isto. Está escrito que eu fui lavado no sangue do Cordeiro. Não há registro no livro contra mim. Eu tenho tantas pessoas, conheço tantas pessoas. Eu acordo domingo pela manhã dizendo, o que eu posso fazer para não ficar com raiva de mim mesmo? Né? É para ser melhor. Mas eu estava no programa e eu fiz uma declaração. Rapaz, olha, o inferno se acabou. Como é receber e-mail das pessoas brigando comigo. E a minha declaração foi esta. Eu disse, deixa eu te dizer, o sangue de Jesus Cristo é tão poderoso e a sua graça e misericórdia tão grande que se até mesmo Adolf Hitler, ao invés de sair do seu quarto em mil e alguma coisa e ser colocado uma arma na sua cabeça, na sua boca, explodir o seu cérebro, se ele tivesse olhado para o céu e ter dito, Senhor dos céus, eu sou um pecador, me perdoe, o sangue do Filho de Deus teria lavado, limpado. Então é isso que as pessoas não entendem. Sabe por quê? Porque Deus o teria perdoado, mas ele teria morrido. Mas porque ele matou várias pessoas, ele teria se colocado para morrer no campo de concentração, o corpo iria morrer, mas a alma, o espírito iriam viver se ele tivesse aceitado Jesus. Quando você entrar na glória, se você morrer de morte natural ou alguma coisa, quando você chegar no céu, você verá muitas vezes caminhando nas ruas de ouro que você achava que era a pessoa, nunca iria para o céu, porque elas eram más, vis, mas elas foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Então, por que a gente sempre diz que a cruz
não é somente uma outra doutrina no meio de outras doutrinas da Bíblia, mas é o alicerce pelo qual todas as doutrinas fluem. Aqui o meu texto, o versículo diz, olhando para o capítulo 12 de Apocalipse, começa uma mulher que fala de Israel, uma mulher que estava prestes a dar luz a 144 idosos, falando de 144 mil judeus que seriam salvos no tempo de Jacó, mas também iriam estar protegidos pelo Espírito Santo. Quando o anticristo tenta matá-los, o Espírito Santo vai guiá-los para o lugar chamado Petra. Lá naquele lugar, na cidade abandonada, que estava ali, ela foi cavada em montanha, Petra. Israelitas vão para lá, e quando você entra ali naquela cidade, são todas cheias de casas, templos, está totalmente vazio. Mas um dia, 144 mil judeus nascidos de novo irão para o Jordão, onde está Petra, lá encontrarão segurança, que fica na Jordânia. Estive lá. E nós lemos, antes de nós lermos um texto, Satanás, o grande dragão, e nós lemos, vai ter uma guerra no céu, onde Miguel irá lutar contra Satanás, e diz que o acusador dos irmãos serão lançados fora. Esse é um mistério que os eruditos confundem muito. Por que Deus ainda permite que Satanás tem acesso ao trono de Deus? Nós sabemos no livro de Jó que Satanás às vezes tem que aparecer na presença do Senhor e dar conta do que ele vem fazendo. Jó 1:2 diz, às vezes tem uma conversa entre Deus, Satanás e o Senhor, livro de Jó, a respeito dos filhos do Senhor. Quem sabe? Somente os céus sabem. Deverá ter alguém nesse auditório aqui, que está nos assistindo pela televisão, redes sociais, rádio, pelo Facebook, YouTube, que teve uma conversa no céu. E a Bíblia diz que ele veio para acusar, porque ele é mentiroso e pai da mentira. E esta voz de acusação é forte. Esta voz de acusação pode infiltrar o nosso espírito e a nossa emoção. E nós damos a ele e ouvimos a voz de Satanás. Cuidado com a voz que você está ouvindo. É por isso que você precisa encher o seu espírito todos os dias com aquilo que é de Deus, aquilo que traz a presença do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eu vi uma grande voz do céu. Volta para Apocalipse 6, e os santos que estavam ao redor do trono. E esta voz clama em Apocalipse 12, eu amo, agora é chegada a salvação, e a força e o reino
do nosso Deus e o poder do seu Cristo. E esta declaração aqui são três coisas definidas que você precisa saber. Em primeiro lugar, agora veio a salvação, é chegada a salvação, é a maior expressão do amor de Deus e da sabedoria de Deus a respeito da cruz. Quando nós olhamos para a cruz, não é um lugar de derrota, é um lugar de vitória. Eu disse, e eu vi um pregador dizer, falando que é um lugar de derrota. Não. É um lugar, é o único lugar que a vitória foi vencida, passado, presente e futura. Alguém precisa bradar, aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Agora veio a salvação, é chegada a salvação, somente através do que Cristo fez no Calvário por nós. O relacionamento não pode te salvar, não importa se você é o maior pecador, porque Satanás tem roubado você então, e converse o seu dinheiro em bom uso. Não vou contar o que eu acabei de pensar, gente. Deixa pra lá. A salvação aqui foi feito por Cristo na cruz do Calvário. Ele somente teve um meio para pagar o preço que o homem não pode pagar. Teve uma dívida, devíamos pagar e ele pagou. O homem devia esta dívida, tinha esta dívida, mas o homem é incapaz de pagar esta dívida. Por causa de pagar essa dívida, tinha que ter uma morte. E todos nós somos pecadores, nascidos do pecado e em transgressão. Então, para a morte ser paga, teria que ter uma morte perfeita. Então, não tinha nenhum ser humano que fosse nascido pelos meios naturais de procriação, que não fosse pecador. Pense nisso. Adão e Eva, criados por Deus, com uma natureza humana, não tinha natureza pecaminosa neles. Eles pecaram com a sua própria vontade. Então mostra o livre-arbítrio. Por causa deste pecado, daquele momento em diante, eu uso essa terminologia, daquele momento em diante, todos os bebês nascidos e ainda nascerão, é nascido com uma boa natureza humana. Eu não quero que você fique triste, mas quando estamos falando da natureza pecaminosa, nós somos estranhos. Muitos de nós somos mais um pouco estranhos do que outros, mas todos nós somos estranhos. Todos nós temos jeitinhos estranhos. Não vou falar muito sobre isso, mas temos. Essa é a natureza humana, é a nossa personalidade. Não há nada pior de um cristão que não tenha humor. Se você não pode rir, você é um cristão velho, enjoado, arcaico. Se você não pode rir de você mesmo, tem algo de errado com você. Me ajude, por favor. Se você não pode dar uma risada, uma gargalhada, uma vez ou outra, há algo de errado com você. Eu estava aqui na plataforma alguns anos atrás, estava pregando no meu próprio mundo, pregando, caminhando, pregando, e sempre, às vezes, temos algumas palavras que a gente não pode dizer, e sai errado às vezes. E eu pregando, gente,
Os muçulmanos têm que se converter, o Islã não pode satisfazer. E eu falando de todas as religiões, quando eu chego no budismo, eu não disse budismo, no budaísmo estava falando. Eu estava falando poeticamente, budaísmo. Budaísmo não vai te libertar. E todas as vezes que eu estava dizendo isso, eu dizia, algo não está certo, algo não está certo. Cada vez que eu falava isso, eu dizia na minha cabeça, não está certo. Então, algo não está certo, eu pensava comigo. É quando você se toca, você está pregando, você está verbalizando algo, você está falando, seu cérebro está pensando rapidamente, eu pensando muito rápido. Não, estou falando errado. Mas eu não sabia o que eu estava dizendo. Você é budaísmo, e de repente meu pai não aguentou. E eu ouço meu pai rindo, dando uma gargalhada bem alto. Aí ele começa a rir. E eu finalmente disse, o que eu estou dizendo, papai? É budismo. Você está dizendo budaísmo. Mas qual é a palavra? Aí ele disse, é budismo. Mas gente, olha, você tem que ser rápido. Porque no momento que ele me disse isso, e aí eu disse, não tem problema, os budaísmos também não podem te salvar. E para dizer, a gente não fez um DVD desta mensagem, gente, por causa deste erro. A salvação significa libertação. E você estava preso pelo pecado. Você estava em uma prisão do inimigo. Mas quando o Evangelho foi apresentado, o Espírito de Deus tomou conta de você, iluminou a verdade do Evangelho, e você se converteu. E agora todos nós podemos dizer, a salvação chegou. Libertação significa te resgatar. Aí ele diz aqui, agora vem a salvação. Aí ele usa força também, poder, força. E essas vozes estavam proclamando, estavam nos dizendo para o mundo hoje que o que Jesus fez no Calvário expiou os pecados do homem, derramou o seu sangue precioso. Quando a fonte foi aberta, toda pessoa que passa por esta fonte, você vai sair do outro lado, falando figuradamente, não somente são nascidos de novo, mas agora por causa do Calvário, o Espírito Santo pode vir e viver no coração e nas vidas do cristão. E a aliança antiga, o Espírito Santo estava aqui, ele estava ungindo as pessoas, ungindo Davi. Quando ele enfrentou Golias, ele disse, você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Você vai saber que hoje há um Deus em Israel. E ele começa a rodar a sua funda e tocou na testa de Golias. Aquela pedra saiu como um foguete e tocou no meio da testa de Golias. E ele caiu no chão, foi ao chão. E ele foi, e quando o tocou, aquela rocha era Cristo, aquela pedra era Cristo. E quando aquela pedra tocou em Golias, ele caiu, foi ao chão, morto. Mas o Espírito Santo teve que ir embora, porque o preço do pecado não tinha sido pago. Mas Jesus morreu na cruz. E quando ele disse, está consumado, aleluia, não somente o homem pode ser salvo,
não indo para o padre ou para o pastor, mas não levando o cordeiro, mas dizendo: Senhor, eu sou um pecador, foi pago o preço, e o Espírito Santo vem viver na sua vida e começa a trabalhar na sua vida. Você precisa bradar: aleluia. Nós, como cristãos, devemos ter todos os dias o trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. Ele é o professor, é aquele que nos guia, é Ele que luta as nossas batalhas. Mas na aliança antiga Ele não estava lá a respeito de viver entre nós. Mas agora Ele está em nossos corações, em nossas vidas. Depois que você é salvo, o Espírito do Senhor vem. Se você está faminto de Deus, o Espírito de Deus sempre vai te guiar no batismo com o Espírito Santo. Não importa quem você seja, batista, metodista, presbiteriano, não importa o que foi ensinado para você, né? Não tem nada a ver se você colocar as suas dúvidas de lado e dizer: Deus, aqui estou e eu quero mais. Ele sempre vai te guiar ao batismo no Espírito Santo. Dr. Gray, eu esqueci qual era o nome daquele professor que foi cheio do Espírito Santo algum tempo atrás. Você já ouviu falar? Max Lucado escreveu mais de 100 livros, de vários best-sellers. 3 anos atrás, no Texas, ele não era pentecostal, o Lucado. Ele anunciou para o mundo que ele estava buscando a face do Senhor. Senhor, eu estou chegando no fim da minha vida. Eu estou chegando no fim. E tem alguma coisa que tu tens para mim que eu não tenho? E ele disse, ele começou a falar em outras línguas. Ele começou a fluir através dele como um rio. Agora nós temos a salvação, nós temos o poder. Não há poder maior do que o poder do Espírito Santo. Aleluia. Não é um poder demoníaco que possa estar contra o poder de Deus. Mas ele vem não somente para nos dar arrepio, não. Ele vem para nos ajudar a vivermos uma vida em comunhão santa e justa com Deus. Mas o seu poder para trabalhar a nosso favor só pode ser feito por nós, quando nós entregamos o controle a Ele. Nós temos que buscá-lo honestamente e pedir o controle dele em nossa vida. Você não pode santificar-se a si mesmo. Não há força no mundo para tirar o pecado das pessoas. Só o poder do Espírito Santo que pode te levar à santidade. E o reino de nosso Deus significa quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele pagou o preço para o reino dos céus. Nós só temos espiritualmente agora o reino dos céus. Está em nossos corações e nossas vidas mais um dia. E agora que nós já estamos no reino e somos filhos e filhas de Deus, filhos do Rei, e nós somos sacerdócio real lá, uma geração eleita. Agora nós podemos tomar posse dos benefícios da nova aliança que eles não tinham na aliança antiga. Eu não tenho tempo de falar sobre os benefícios, mas agora nós temos benefícios. Não temos que ir para o padre, não temos que ir encontrar o cordeiro e trazer para Jerusalém. Não. Agora, por causa do Calvário,
nós podemos entrar na presença de Deus com ousadia durante o nosso tempo de necessidade. E você pode entrar e dizer: Pai, em nome de Jesus, eu estou em uma bagunça, eu tenho um problema, eu estou muito falido, eu preciso de uma ajuda. Tu és capaz, tu é capaz de tirar desse problema, de me libertar, de me curar e quebrar esta prisão. Entre com ousadia, ousadia, ousadia. Não, é com ousadia. Me ajuda, Senhor, não quero te perturbar. Não, eu não sei. Não sei que tipo de pai você é. Mas quando meus filhos fazem alguma coisa, eu não ia dizer: pegue o número. Olá, você é seu pai. As marcas em seu corpo é para você. E quando seu filho está em apuros, olha, você sabe, eu sou um cara baixinho, eu era um pouquinho mais alto, agora tenho 70 anos, já fiz operação na coluna, eu diminui um pouco. Eu estou procurando os centímetros que eu perdi, já procurei em todas as gavetas da minha casa. Os centímetros que eu perdi, meu pai também. Todo mundo diminui com a idade. A gente vai diminuindo. Mas não importa quão grande você seja. Se você mexer com meus filhos, eu vou ter que... eu e você vamos ter uma reunião. Talvez tenha que ter alguma atitude. Não importa tão grande você é. Você não irá tocar no meu filho, entendeu? Eu vou me defender. Vou pedir para Deus para te perdoar. A minha mãe, por exemplo, quando o Gabriel e o Mateus jogavam basquete, o Gabriel jogava para o estado. Meu pai e minha mãe, eles nunca foram fãs de esporte. Nunca ligaram para isso. Eu vou te lembrar, isso aqui é Louisiana, tá? Ele gosta de futebol. E aí eles vinham para o jogo do Gabriel. A minha mãe não sabia nada sobre basquete. Mas você deixava ela, se alguém fizesse algo com o neto dela, a Francis já virava. E eu lembro quando ele era pequeno, o Gabriel, o Mateus não tinha nascido. Jennifer tinha 2 anos e meio, ele era recém-nascido. E a nossa primeira reunião em Nova York, então chegamos lá um dia antes do culto, estávamos caminhando em uma rua. Minha mãe estava puxando o Gabriel num carrinho. Estávamos atravessando a rua. E a luz mudou para você passar. E ela está puxando aquele carrinho. Então, esse taxista, Deus abençoe o coração deste homem. Ele não estava prestando atenção. Ele não parou. Ele chegou muito próximo. Olha, gente, a minha mãe urso saiu da vovó. A minha mãe parou aquele carro e disse: para esse carro já. Presta atenção. Fez gestos de pedindo perdão. Olhou para ele e disse de dizer: Deus te ama desse mesmo jeito, desse mesmo nível. Ele te protege. Nós temos benefícios, cura divina, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Eu tenho que correr. E o poder de Cristo, porque o acusador dos nossos irmãos é derrubado.
E aqui a minha introdução, This is tá what I've bom? come to say. The next verse, Eu vim 12. dizer isto aqui, versículo 12. Por isso, They overcame e him, eles the gritaram, devil, by the blood o venceram pelo sangue do In Cordeiro. Revelation chapter 2 and 3, E Apocalipse 7 2, a statement 7 is made, vezes, to him that overcomes. para ele que venceu. Foi dito 7 vezes, para aquele que venceu. And that says overcame. Para aqueles que That venceram, overcometh, overcome. para It aqueles que means venceram. to Significa him who gains the para victory. aquele Oh, que hallelujah. ganha, que It tem a means vitória. to be a conqueror. What did the Significa word of God ser um say? vencedor. That now that we are in O que a Christ, palavra we are diz? more Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Em outras palavras, o sangue de Jesus Cristo é tão poderoso, é tão poderoso, é tão milagroso, que não importa quão mal alguém seja, no momento que o sangue do Filho de Deus toca este pecador, os seus pecados são lavados, e uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher é nascida de novo, aleluia. Significa prevalecer, ter a vitória, e nos diz que só existe um meio para termos a vitória, o meio para caminharmos a vitória, que é através do sangue do Cordeiro. Nós não vencemos através de nossas obras, de ações. Nós não vencemos em ir para a igreja. Não vencemos quando temos dinheiro, não. Mas nós vencemos através do sangue do Cordeiro. Alguém precisa bradar, aleluia. W.A. Criswell. Criswell já faleceu, está com o Senhor, um ótimo pastor batista da primeira igreja em Dallas. Ele disse que o poder que vence o reino de Satanás é encontrado e é somente encontrado no sangue do Filho de Deus. Ele disse: não escute só com seus ouvidos, mas escute com a sua alma. Essa é a verdade e a revelação do Senhor. Não existe outra revelação. Você só pode vencer através do sangue do Cordeiro. É por isso que cantamos o sangue. Por isso que nós ensinamos o sangue. Por isso que pregamos o sangue. Nós temos uma mensagem, Jesus Cristo e Ele crucificado. Nós temos um hino, Jesus Cristo e Ele crucificado. Nós só temos um clamor, Jesus Cristo e Ele crucificado. Aleluia. Mesmo sangue. O mesmo sangue que salva, que limpa e justifica. É o mesmo sangue que santifica. Aleluia. E tudo sobre a cruz. A gente tem o dizer tudo sobre Jesus, mas não vai além. É tudo sobre a cruz. É tudo mais sobre Jesus e os seus milagres. É o que Ele fez por nós na cruz do Calvário, expiando os nossos pecados, tirando as ordenanças que foram escritas, que foram pregadas em sua cruz. Quando nós, cristãos, o pecador, músicos, cantores podem voltar. Quando o pecador, não importa quão vil ele é e mau ele seja, quando ele chega no fim do seu caminho de viver, eles caem ao chão de rosto em terra, ou literalmente caído ao chão simbolicamente. E eles admitem que são pecadores. Eles creem que Cristo
é o único Salvador naquele momento, amém? Na mente de Deus. Deus pega aquele pecador, literalmente o batiza na morte de Cristo, na cruz. Estamos enterrados com Ele, morremos com Ele, enterrados com Ele, e nós somos ressuscitados com Ele. Aleluia. E aqui está o problema. Os cristãos descansam no sangue para a sua justificação e descansam em si para a santificação. Assim como você não pode se salvar, você não pode se fazer santo. Você não pode se santificar. É constante. Não deixe a minha fé ser movida de Cristo e Ele crucificado. Não importa, está no seu coração. Eu sou quem eu sou através do sangue. Eu sou quem eu sou por causa do sangue. Eu não sou mais amaldiçoado, eu sou redimido por causa do sangue. E o versículo nos diz que eu fui enxertado nele. Aleluia. Eu fui enxertado nele. Eu sou filho de Deus. O sangue, o sangue, o sangue. Fala da posição e da condição. A nossa posição em Cristo é a justificação. Somos vencedores. Porque não é baseado nas obras, mas sim a nossa fé em Cristo Jesus, que trabalha, o seu trabalho é perfeito. A nossa condição é diferente. A nossa condição é como vivemos para Deus. A nossa caminhada com Deus. Somos justificados. Ou você está em Cristo, ou você não está. Entenda isso. Não tem dois meios. Olha, você já ouviu cristão dizer: tem muitos problemas, não é mesmo? Ainda tem muito no mundo nas pessoas. Mas se a sua fé está em Cristo, é outra coisa. Eles são justificados pela fé. Olha, todos nós não somos perfeitos no momento da salvação. Ainda coisas em nossas vidas que precisamos serem removidas. Eu não posso contar essa história. Não, de jeito nenhum. Não, deixa quieto. Muitas pessoas da televisão vão ter ataque no coração. Vou contar assim mesmo, mas vou contar assim mesmo. É verdade, gente. Aconteceu. Esta mulher na igreja estava orando pelo seu esposo por muitos anos. Muitos anos. Ele era um homem ríspido, incrédulo. O pastor disse, testemunho, foi lá, falou com ele, e finalmente ele veio, se converteu, e foi para a igreja, realmente se converteu. E no próximo domingo pela manhã, ele estava na igreja, ele estava salvo uma semana já, e ainda tinha homem velho, ele ainda tinha um homem velho nele, que estava se regozijando na igreja. Mas eu quero que os irmãos fulano que venham até a frente, venham testificar o que o Senhor fez. Sim, uma pessoa do mundo ele era. Ele não tinha treinamento de igreja, aquela língua, a linguagem cristã de igreja. Ele não tinha métodos cristãos, sabia qual linguagem apropriada para falar na frente da igreja. Ele disse: rapaz, eu tenho que contar para vocês que quando para Jesus entrar no meu coração, não posso dizer, cheguei em casa, eu me sinto tão bem. Aí ele disse: o que eu estou fazendo servindo a Satanás? Ele usou um palavrão terrível no púlpito e na frente da igreja. Mas aqui está a chave.
Ele não ficou assim. Olá. A posição e condição dele foi de mudança. A palavra do nosso testemunho, a palavra do seu testemunho deve ser aquele de proclamar o sangue do Cordeiro. Nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Que o seu testemunho seja uma fonte cheia de sangue que venha da veia de Emanuel, onde o pecador vem e lava-se e deixa toda a sua mancha, tira a sua mancha. Todos fiquem de pé agora. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos pelo Espírito Santo que venhas neste culto. Espírito Santo, venha parar todos os olhos fechados, cabeças curvadas. Eu tenho dois apelos para fazer. Eu estou orando e achando que todos aqui, ao som da minha voz, aqui nesse santuário, seus corações estão corretos. Mas se não estão, se você é um visitante nesse dia, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, hoje é o dia de salvação. E antes de eu falar algo, quero dizer e perguntar a vocês se tem alguém aqui que quer entregar o seu coração para Jesus. Você está aqui, levante suas mãos agora, levante alto para que eu possa ver pela televisão. Eu estou falando com você também. E de fato eu quero orar a oração do pecador para você que está nos assistindo, que ainda não aceitou. Você que está aqui, eu quero que você repita após mim para alguém que está nos assistindo, que o seu coração não está correto diante de Deus. Repita para mim: Pai Celestial, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Eu sou um pecador, mas eu sei que Tu és o Salvador, e eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eu creio que Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E eu creio que no terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos, porque Ele vive e eu posso viver também. E agora eu rendo meu passado, meu presente e o meu futuro ao Senhor, ao senhorio de Jesus Cristo. E agora eu posso dizer: eu sou salvo, nascido de novo, eu sou o Filho de Deus. Se você fez esta oração, pastores, eu quero que você venha até a frente para o altar, por favor. Se você fez esta oração, eu quero que nos envie um e-mail que diga que você se converteu, e nós iremos enviar um livro, que aqui está o meu apelo. Tudo, estou falando com os cristãos, estou falando com as pessoas que não são salvas, falando com os cristãos. Você está caminhando na verdadeira santificação. Há coisas em sua vida que não está agradando a Deus. Nós não precisamos saber o que é, não é da nossa conta, porque Deus já sabe. Mas muitos de vocês não estão conseguindo lidar com este pecado. Agora é a hora de lidar. Eles irão cantar. Nós iremos entrevistar, não queremos saber o que você fez, mas se tem algo que você precisa levar para o altar, entregar para Deus e deixar no altar, coisa que você precisa se consertar, eu quero que você saia do seu lugar. Nós iremos orar por você. Come on.
Você precisa se consertar. Venha. Aleluia. Deixe na cruz nesse momento seu pecado, sua dor, sua angústia, seu problema. Aleluia. Venha o Espírito Santo, tome conta. Venha você também ao Espírito Santo. Vamos agora. Se conserte com Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. No nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, aleluia. Vamos, igreja. Pai, em nome de Jesus, nós trazemos as nossas falhas, as nossas aflições, as nossas prisões a Ti nesta manhã. Nós já tentamos com nossas forças, mas agora Te pedimos com o sangue do Filho de Deus, que venha nos lavar. Nós não estamos ter vitórias com as nossas próprias mãos, mas nos voltamos para a cruz. Cante. Vamos aplaudir ao Senhor em louvor. Aleluia. Permaneça na cruz. Permaneça na cruz. Permaneça na cruz de Cristo. Isto é vida, é liberdade e libertação. Esteja de volta hoje à noite às 18 horas, quando o David Watts vai continuar o ensinamento como estudar a Bíblia. E eu encerro aqui esta live agradecendo a todos que estiveram conosco, a nossa irmã Zelira Antunes, que sempre nos acompanha, a irmã Wanda Cardoso, nosso abraço, nossa irmã Valéria Herbert também dos Santos, Deus abençoe, a meu irmão Valdemir de Souza, Deus abençoe também sua vida, Murilo Coutinho, a Avenina, minha irmã, e mais os demais que acompanham lá, o Aldair, a Neuci, a Gislânia, a Ana, o Mateus, todos estão nesse momento reunidos na casa da minha mãe em Palhoça. Ao nosso querido irmão Adão Rodrigues, Deus abençoe e tenham todos uma semana abençoada. Até domingo que vem, até lá, na paz do Senhor.